Livro dos Espíritos, que se envolve com episódios de alteração de consciência. E quando nós dizemos de consciência, falamos dos encarnados. Então, esses episódios de alteração de consciência, nós começamos com o estudo do sono, que é uma alteração de consciência, e os desdobramentos do sono, que basicamente são os sonhos. Depois passamos para o estudo de um estado de consciência que se assemelha à morte, embora não seja, a letargia. Um estado de consciência em que o indivíduo tem os membros ou grupos musculares enrijecidos, que é a catalepsia. Estudamos as relações de comunicação de espíritos de encarnados, um espírito encarnado se comunicando com outro durante o sono, e também, durante o sono, o espírito comunicando-se, ele, durante o sono, o encarnado, com os espíritos do mundo espiritual. Estudamos também os episódios de sonambulismo, que constitui, do ponto de vista espírita, um estudo muito interessante, já que o indivíduo sonambúlico, ele sai do corpo dele e, ao sair do corpo, ele passa a ter uma visão, uma penetração das coisas espirituais e muitas vezes comunica-se com outros espíritos e utiliza o corpo dele como se fosse um médium, utilizando o corpo de um espírito. Só que no sonambulismo é o espírito do próprio indivíduo que, desdobrado em sono, ou no estado sonambúlico, que atua sobre o corpo dele mesmo e se comunica, dando instruções, orientações. Vimos também os tipos de sonambulismo, as relações entre a hipnose, que é chamado pelo Allan Kardec de magnetismo, e o sonambulismo, como a hipnose também produz, o magnetismo produz alterações de consciência, e tudo isso constituiu um vasto e interessantíssimo e riquíssimo campo de estudo. Com isso, nós que pudemos ter a sorte de acompanhar esse bloco aí, o capítulo 8, nós então tivemos condições de entender muito sobre a vida do espírito. Vimos também fatos interessantes, que quando o espírito está desdobrado no sono, ele tem uma visão diferente, porque o mundo espiritual é diferente do mundo físico, e a realidade que ele tem sobre o desespero, a frustração, as posses materiais, as coisas do mundo são totalmente desvalorizadas. Vimos realmente esse episódio fantástico, que é a viagem do próprio espírito encarnado por um processo de alteração de consciência. E hoje nós estamos quase terminando esse episódio, que é o episódio do êxtase, que é o cume da alteração de consciência e que aproxima-se mais da morte. Na outra aula, já que no dia 7 próximo, nós estaremos aqui sem trabalhar, 7 de setembro, voltaremos no dia 14 de setembro. Então, na próxima aula, dia 14, nós estudaremos sobre a dupla vista, que também é um fenômeno interessante do espírito. Mas esses episódios de hoje, com o êxtase, ele marca para nós uma etapa importantíssima no estudo dos espíritos.
e que para nós na casa espírita é fundamental, porque a mediunidade depende do conhecimento do mundo dos espíritos. Não depende só do perispírito ou de uma ectoplasmia, enfim, ela depende do conhecimento do mundo dos espíritos. E cada vez que nós mais conhecemos o mundo dos espíritos, obviamente, nós como médios nos enriquecemos de tal maneira que não somos iludidos facilmente por esse espírito fraudulento, este mistificador, este fascinador, este indivíduo que como espírito, ainda guarda deformações e imperfeições morais. Enfim, nós nos tornamos mais aptos e mais amadurecidos para nos tornarmos instrumentos dos espíritos, obviamente do bem, e vale dizer, instrumentos de Deus no mundo. E não nos empolgamos tanto com os fenômenos chamados de milagre, porque o próprio Allan Kardec nos mostra isso com toda, eu diria, toda a clareza cartesiana, do raciocínio cartesiano, que realmente isso tem que ser estudado a um ponto de evitar as mistificações, o fanatismo, a submissão a determinados espíritos, como só eles fossem portadores de verdade. Enfim, foi um bloco maravilhoso que eu pude dividir com vocês e hoje nós terminamos essa parte. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, alegra-nos a possibilidade de estarmos aqui, todos unidos para o estudo da doutrina dos Espíritos ou do Espiritismo. Alegra-nos o fato de sabermos que estamos amparados por vós, e, sobretudo, por Deus Todo-Poderoso. Assim, em vosso nome, Jesus, em nome de Deus e em nome dos Espíritos que assistem o percurso dessa aula, os Espíritos estão responsáveis pelo bom desempenho da aula, damos por abertos os nossos trabalhos, pedindo a bênção para todos os alunos, nesse dia, 31 de agosto do ano 2015, pela graça de Deus. Assim seja. Então, o ponto de hoje é sobre êxtase. Vamos lá? Ninguém está dormindo aí? Todo mundo ainda está acordado? O pessoal do Flamengo está aí? Ali, Flamengo. Pessoal do Fluminense? Pessoal do Botafogo? Pessoal do Vasquinho, Vasco, a Irene é vascaína. Beijo, Irene. Então está todo mundo aí e vamos brincar e dizer, e viva as diferenças. Viva as diferenças. Bom, êxtase. Que diferença há
Vamos lá? Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Quer dizer, é um sonambulismo mais profundo, o êxtase. De todos os graus de alteração de consciência, com a subsequente queda de tensão energética que ligam o perispírito ao corpo físico, o êxtase é, sem sombra de dúvida, o mais acentuado. Aqui tem um erro. Devia dizer assim, de todos os graus de queda da tensão energética que liga o perispírito com o corpo físico e produz a alteração da consciência, porque a queda da energia que liga o perispírito ao corpo físico é que produz a alteração da consciência. Está na ordem inversa. O êxtase é, sem sombra de dúvida, o mais acentuado. É o que mais se aproxima da desencarnação. Confere aí? Então, aqui sim, aqui está certo. Graus de alteração da consciência decorrentes, sim, da queda da tensão energética perispírito, corpo físico. Então, temos um gráfico que tenta evidenciar aqui. Essa linha aqui, eu sempre me esqueço. Qual é o nome dela? Atenção. Coríntios sabe mais do que todos vocês ainda. Olha lá, está ali. Isso aqui é abscissa. Na abscissa tem a tensão energética, que nós estudamos aqui, que o perispírito é um corpo de energia. É um corpo de energia. Ele pode ter forma. Pode ter forma, não tem problema. É uma energia condensada, mas é uma energia. Corpo de energia. E ele é que liga o espírito ao nosso organismo físico. O espírito pensa, tem vontade, tem ação, e ele determina, tem inteligência, ele que determina as ações que vão repercutir no corpo físico. Via um redutor de energia que condensa essa energia, que é o perispírito. Então, quando a tensão energética do perispírito é grande, está, por exemplo, em 100, ou é pequena, está, por exemplo, em 0, acontece os seguintes fenômenos. Quando a tensão cai para 90, o sujeito tem um estado de torpor. Fica torporoso, cochila um pouquinho, acorda, cochila, acorda. Quando essa tensão é mais pronunciada, ele pode alterar um grupo de funções musculares. Então, ele tem a rigidez de grupos de funções musculares, que é chamada catalepsia ou rigidez séria, que vem de cera. Confere? É o sujeito que coloca-se, às vezes, entre duas cadeiras, né? Deitado a cabeça aqui, os pés lá, e o corpo dele está rígido. Né? E o sujeito até, o mágico lá, o sujeito produz o fenômeno, senta em cima dele, não é isso? Vocês já viram isso? Parece uma coisa de tábua. Não? Nunca viram os fenômenos catalépticos? Pois é. Isso também necessita uma alteração da consciência nos grupos musculares. Depois vem o sono superficial, o sono profundo, o sonambulismo, a letargia que eu coloquei de uma forma mais profunda que o sonambulismo, porque a letargia leva a uma queda de tensão energética
que se aproxima da desencarnação. Por isso, muitos indivíduos letárgicos são levados ao caixão. E, surpreendentemente, eles acordam durante o velório. Aí todo mundo acha que é um fantasma. As curas que nós fizemos aqui, o fantasma acordou. Uma das curas em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, que era o chefe de uma sinagoga, que estava num estado letárgico, ele disse: quando